Olá e bem-vindos! O tema de hoje é um daqueles que, parecem simples no papel, sabe? Mas que na vida real viram um campo de batalha de interpretações. Falo do direito de reunião, lá no artigo 5º da nossa Constituição. Isso. O material que a gente recebeu para analisar é uma aula preparatória para concursos, bem densa, cheia de detalhe técnico. Nossa missão aqui, então, é ir além da decoreba e entender a história por trás da regra. Como um direito que parece tão básico se tornou, assim, um dos pontos mais complexos e debatidos pelos tribunais. É uma excelente forma de colocar a questão, porque no fundo é isso. O direito de reunião é quase um termômetro da democracia, né? Um termômetro, boa. A maneira como uma sociedade lida com aglomerações de pessoas expressando ideias, especialmente ideias críticas ao poder. Isso diz muito sobre a saúde democrática dela. Então, mais do que só entender os requisitos para passar numa prova, a gente vai entender por que esses requisitos existem e como eles são, tensionados no dia a dia. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, mas já tentando enxergar essa tensão. O texto constitucional diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Já nesse trechinho, a gente vê a faca e o queijo. Garante o direito, mas já impõe condições. Pacificamente, sem armas. Exato. E a primeira camada de complexidade que a doutrina adora explorar é a natureza desse direito. Ele é classificado como um direito meio. Isso é crucial. Direito meio? Isso. Ele não é um fim em si mesmo. Ele é um instrumento, um veículo para que as pessoas possam exercer um outro direito, que é o direito fim, Que é a liberdade de expressão. a liberdade de expressão. Perfeito. Certo. Isso é interessante, quer dizer que se uma única pessoa vai para frente do Congresso com um cartaz, ela está exercendo a liberdade de expressão. Mas no momento em que uma segunda pessoa se junta a ela com o mesmo propósito, aí o que está em jogo agora é o direito de reunião. Precisamente. Por isso se diz que é um direito de titularidade individual, mas de exercício coletivo. Cada indivíduo ali tem o direito, mas ele só se manifesta, só ganha corpo quando exercido em grupo. A fonte que a gente analisou usa o exemplo das manifestações fora Temer, e eu acho que é um bom ponto de partida porque... Sim, a própria aula ressalta isso. Exato, porque hoje já não carrega a mesma carga de polarização. Permite uma análise mais técnica. Um manifestante solitário com um cartaz fora Temer é liberdade de expressão pura. Milhares de pessoas na Avenida Paulista com o mesmo grito de ordem. Aí sim. Isso é o direito de reunião em sua plenitude. É a expressão que ganha força política pela coletividade. E essa coletividade precisa de duas características para ser considerada uma reunião protegida pela Constituição, né? Não é só um amontoado de gente. De jeito nenhum. A primeira é o caráter temporário. Sim, a reunião é um evento. Ela tem começo, meio e fim. As pessoas se encontram, protestam e depois a vida volta ao normal, elas se dispersam. Se o objetivo fosse criar uma organização permanente para defender uma ideia, aí já estaríamos falando de outro direito. O de associação. O de associação, que tem regras completamente diferentes. A reunião é, por natureza, efêmera. E a segunda característica, que é o ponto que realmente define tudo, é o tal do ideal em comum. Não basta estar junto, tem que estar junto por um motivo. E o exemplo clássico que a fonte traz e que é brilhante pela simplicidade é do ponto de ônibus. É perfeito para ilustrar. Num ponto de ônibus lotado, você tem um grupo de pessoas em local público de forma temporária. Preenche quase todos os requisitos. Quase todos. Mas falta o essencial, o propósito compartilhado. Cada um ali tem seu objetivo individual, né? Pegar o ônibus 308, o 501, ir para casa, ir para o trabalho. Não há um ideal que os una numa manifestação de pensamento. Eles não estão exercendo o direito de reunião. Estão só compartilhando um espaço físico por conveniência. Então, se de repente, enquanto esperam um ônibus que não passa 2 horas, eles começam a protestar juntos com cartazes improvisados contra a má qualidade do transporte, aí, nesse exato momento, o que era um amontoado de gente vira o exercício do direito de reunião. Exatamente. O fato gerador é a união em torno de uma ideia. É essa a mágica.
E é a partir daí que as condições da Constituição começam a ser analisadas. A primeira e mais polêmica é que a reunião seja pacífica. E aqui a coisa fica cinzenta. Pacífica parece o óbvio, né? Significa sem violência. Mas a interpretação dos tribunais vai além, certo? Muito além. O que é fascinante aqui é que o conceito não se limita à ausência de violência física, de quebrar vidraças ou agredir pessoas. O Supremo já deixou bem claro que discursos de ódio, a incitação à violência contra minorias, a defesa de pautas antidemocráticas como o fechamento do Congresso, Ah, então o discurso também conta? caracteriza a reunião como pacífica, mesmo que ninguém jogue uma única pedra. A violência verbal e a ideológica podem ser suficientes para tornar a manifestação inconstitucional. Ok. Mas isso abre uma margem de interpretação perigosa. Onde que se traça a linha? Vamos para um caso prático. Uma manifestação gigantesca, 100 mil pessoas. No meio dela, um grupinho de 20 pessoas começa a agir com violência ou a gritar palavras de ordem antidemocráticas. Isso contamina a manifestação inteira? A polícia pode chegar e dissolver tudo por causa de um grupo isolado? Essa é a pergunta de $1 milhão e o ponto exato onde a jurisprudência teve que se debruçar. A resposta dos tribunais, em geral, é que incidentes isolados não descaracterizam a natureza pacífica do todo. Ufa! Seria desproporcional invalidar o direito de 100 mil pessoas por causa da conduta de 20. A manifestação só seria não pacífica se a violência ou o discurso de ódio fossem, a tônica do evento, o propósito central. E não um desvio. Isso, não um desvio de comportamento de uma minoria. Obviamente, a polícia deve agir contra o grupo violento, mas sem dissolver a manifestação como um todo. Entendo a lógica, mas na prática, no calor do momento, essa distinção deve ser incrivelmente difícil de ser feita por um comandante de polícia. A linha muito tênue. Sem dúvida. É um dos maiores desafios práticos da segurança pública em manifestações, mas o princípio jurídico é esse. A exceção não pode anular a regra. Passando para o segundo requisito, ele é mais direto, sem armas. O conceito é amplo, não é só arma de fogo. Certo, qualquer coisa que possa ser usada como arma. Exato. Facas, explosivos, até mesmo porretes e escudos improvisados com o intuito de confronto. E o terceiro requisito é que ocorra em locais abertos ao público. E aqui a fonte destaca uma decisão muito importante do STF sobre a autonomia dos manifestantes para escolher esse local. Sim, porque a escolha do local é parte da mensagem. Teve uma lei do Distrito Federal que tentou proibir qualquer manifestação na Praça dos Três Poderes. A ideia era, supostamente, proteger os prédios públicos. O que parece razoável à primeira vista. Parece, mas o STF declarou essa lei inconstitucional. E por quê? Não é razoável querer proteger o coração simbólico da República? O argumento do Supremo foi baseado no princípio da proporcionalidade. Proibir qualquer manifestação de forma genérica e absoluta no local mais simbólico para a crítica política Esvaziar o direito. é, na prática, esvaziar o direito de reunião do seu propósito. É como dizer que você pode criticar o time de futebol, mas não no estádio. A mensagem perde a força. A restrição era desproporcional. Isso ajuda a gente a entender o que seria uma restrição proporcional. O exemplo que a fonte usa de uma lei que proíbe manifestação com um carro de som em frente a um hospital. Seria um caso válido, então. Perfeitamente. Nesse caso, você está ponderando dois direitos fundamentais: o de reunião de um grupo e o direito à saúde e ao sossego dos pacientes. Proibir o barulho excessivo ali é uma restrição razoável e proporcional. Proibir a manifestação em si, talvez não. Eles ainda poderiam protestar com cartazes, em silêncio. Mas o barulho, sim. Sim, mas proibir completamente o acesso à Praça dos Três Poderes foi considerado um excesso. Isso me leva a outro debate espinhoso. E quando a manifestação bloqueia uma via importante, uma grande avenida, uma rodovia? Exato. Aí o conflito é entre o direito de reunião e o direito de ir e vir de milhares de outras pessoas. Como o direito pondera isso? Meu direito de protestar me dá o direito de fazer uma família perder um voo ou uma consulta médica? Não há uma resposta fácil ou uma fórmula matemática. Os tribunais analisam caso a caso. Geralmente se considera que bloqueios totais e por tempo indeterminado são ilegítimos, pois anulam completamente o direito de ir e vir de terceiros.
Já bloqueios parciais, intermitentes ou de curta duração, especialmente se comunicados previamente para que as pessoas possam buscar rotas alternativas, esses tendem a ser tolerados. É um equilíbrio delicado. É um constante exercício de ponderação, buscando ponto de equilíbrio para que um direito não aniquile o outro. Certo. E toda essa discussão sobre organização, locais, o papel do Estado, nos leva ao que a fonte aponta como o ponto-chave para qualquer prova de concurso: a diferença entre autorização e aviso prévio. É o coração do tema. A Constituição é categórica. O exercício do direito de reunião independe de autorização. O cidadão não tem que pedir permissão ao prefeito ou ao governador para protestar. Isso seria censura prévia, algo incompatível com a democracia. Claro, se o Estado pudesse escolher quais pautas podem ir para a rua e quais não podem. O direito seria uma ficção. Mas, em contrapartida, o mesmo artigo exige que seja feito um prévio aviso à autoridade competente. Qual é a lógica por trás disso, então? A lógica é puramente organizacional e de coordenação. O aviso prévio tem duas finalidades. A primeira, a mais óbvia, é permitir que o poder público se prepare. Alocar policiamento, planejar desvios no trânsito, acionar serviços de emergência. A logística. A logística toda. E a segunda finalidade é evitar o que a doutrina chama de frustração de outra reunião. Se dois grupos antagônicos marcarem um protesto no mesmo local e na mesma hora, o aviso permite que a autoridade medie a situação, talvez sugerindo alternativas para evitar um confronto. Ok, mas e se esse aviso não for feito? Se um grupo simplesmente decide ir para a rua, a reunião se torna automaticamente ilegal e a polícia tem carta branca para dispersar todo mundo? Porque essa parece ser a interpretação mais literal do texto. E essa foi a grande questão que chegou ao STF. E a resposta da corte foi um sonoro não. Foi uma decisão que redefiniu completamente o entendimento sobre o tema. O Supremo decidiu que o aviso prévio formal não é um requisito indispensável para a validade da manifestação. Espera um pouco. Isso parece contra-intuitivo. Como assim o tribunal pode decidir que um requisito que está escrito na Constituição não é indispensável? Isso não é reescrever a regra? É o que chamamos de interpretação teleológica, ou seja, focada na finalidade da norma e não na sua literalidade. No espírito da lei. Exatamente. O STF raciocinou da seguinte forma: qual é a finalidade do aviso? É dar ciência ao poder público. Se o poder público tomou conhecimento da convocação por outros meios, o que hoje é extremamente comum, pela imprensa, por posts virais em redes sociais... Grupos de WhatsApp. Perfeito. Se ele já sabe, essa finalidade já foi atingida. Exigir um ofício protocolado na prefeitura seria um formalismo excessivo, um burocratismo que poderia inviabilizar o direito. Entendi. A justificativa para essa interpretação mais branda, então, é proteger as manifestações espontâneas. Exatamente. Pense num protesto que surge como reação imediata a um escândalo de corrupção revelado no Jornal da Noite. Ou há uma decisão judicial controversa. Isso. As pessoas se mobilizam organicamente pelas redes. Não há tempo nem cabimento de redigir um ofício e protocolar. Se o aviso prévio formal fosse uma condição absoluta, esse tipo de manifestação, que muitas vezes é a mais genuína, seria sempre legal. Seria matar no nascedouro a essência do direito. Faz todo o sentido. A fonte até cita uma frase do ministro Edson Fachin, que foi o relator desse caso no STF, que resume tudo. Em uma sociedade democrática, o espaço público não é apenas um lugar de circulação, mas também de participação. Essa frase é a chave de tudo. O espaço público não é só para carros e pedestres. É a ágora moderna, o palco do debate público. E a interpretação do STF reforça essa visão. Mas atenção, isso não significa que o aviso seja inútil. Ele ainda é desejável. Uma manifestação comunicada tende a ser mais segura. Claro. O que o STF disse é que a sua ausência formal, por si só, não pode servir de pretexto para a repressão estatal. Ok, isso clareia muitos pontos. E para a gente fechar o panorama, a fonte lista outros tópicos que são pegadinhas clássicas de concurso. O primeiro é a classificação da norma. O direito de reunião é uma norma de eficácia contida.
O que isso quer dizer em português claro? Eficácia contida soa complicado, mas a ideia é simples. Significa que o direito, assim que a Constituição foi promulgada, já estava valendo plenamente. Mas a lei pode vir e criar algumas restrições. Basicamente, é como dizer: você tem esse direito, mas ele não é um cheque em branco. O legislador pode colocar algumas cercas ao redor dele. O exemplo do hospital que a gente deu. É uma contenção perfeita. A lei não proíbe o direito, mas contém o teu exercício numa situação específica para proteger o outro direito. Certo. E em situações de crise institucional, como o estado de defesa ou estado de sítio? Nesses estados de exceção, o direito de reunião é um dos primeiros a ser afetado, justamente por seu potencial de contestação ao poder. No estado de defesa, ele pode ser restringido. Por exemplo, proibir reuniões em locais estratégicos. Já no estado de sítio, que é a medida mais drástica, o direito pode ser simplesmente suspenso. Ninguém pode se reunir para protestar, ponto. Entendi. Por fim, a pergunta que vale a aprovação. Se uma autoridade pública, de forma ilegal, impede a realização de uma manifestação pacífica e previamente avisada, qual é o remédio constitucional para proteger esse direito? Essa é a pegadinha clássica. Muita gente pensa em habeas corpus. Por causa da passeata, do movimento? Isso. A pessoa associa o impedimento da passeata à restrição da liberdade de locomoção. Mas o raciocínio está errado. Porque o alvo da proibição ilegal não é o meu corpo, o meu direito de me mover de um ponto A para um ponto B. O alvo é a minha capacidade de me juntar a outros para expressar uma ideia. A restrição à locomoção é só uma consequência, não a causa. Exatamente essa lógica. O direito primariamente violado é o direito líquido e certo de se reunir. E o remédio constitucional para proteger direito líquido e certo contra ato de autoridade é o Mandado de segurança. mandado de segurança. Pode ser individual, se impetrado por uma pessoa, ou coletivo, se impetrado por uma entidade que representa os manifestantes. Fantástico. Então, fazendo um grande resumo, o direito de reunião é a liberdade de expressão em modo coletivo. É temporário e precisa de um ideal comum. Para ser válido, exige ser pacífico, um conceito que inclui o discurso, não só a ação, sem armas e em local público. E a grande virada jurisprudencial é que o aviso prévio, embora desejável, não é uma condição absoluta, protegendo as manifestações espontâneas. Pois espaço público é um local de participação. Perfeito. A análise revela um direito que está vivo, pulsando conforme as tensões da sociedade. Não é uma cláusula pétrea estática, mas um conceito dinâmico que busca a todo momento equilibrar a liberdade do cidadão com a ordem pública. Entender essas nuances é entender o funcionamento prático da nossa democracia. Nossa análise hoje focou em como esse direito é, por definição, um evento passageiro. Um grupo se junta, se manifesta e se dispersa. Mas e quando um grupo de pessoas quer se organizar de forma permanente para defender um interesse comum, para ter uma voz constante na sociedade? As regras são as mesmas. Isso nos joga para uma discussão sobre um direito primo, mas totalmente diferente, com suas próprias características e proteções constitucionais. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.